Olá, boa tarde. Começa agora o programa Correias com Sustentabilidade, aqui diretamente da Rede Petrópolis de televisão. Lembrando que você pode assistir a gente através do site www.tvredepetropolis.com.br. Também pode assistir a gente através do aplicativo para smartphone e tablets RPT Play. Só fazer o download no seu iOS ou no Android e aí tranquilamente você vai assistir a gente. Ainda tem um negócio legal que ele avisa que o Correio está começando. Vai aparecer um pop-upzinho no seu celular e você vai assistir a gente. Mas não para por aí. Você também pode assistir a gente pela Tech Cable, canal 10 aqui. Provavelmente você deve estar vendo a gente assim. Ou então no canal do YouTube da Comunicação Livre. Esse programa que é um programa que fala sobre a realidade do bairro de Correias, do 2º distrito, esse que é o maior distrito de Petrópolis. No programa de hoje, nosso entrevistado até o momento não chegou, mas a gente tem um monte de coisas super legais. Como agora eu estou em pé, vou falar um pouquinho sobre meu look. Quem me veste é a Riluz. Eles estão na Rua Tereza, número 14, loja 18. Muito legal a Riluz. Hoje eu tô com uma calça pantalona de viscolaicra cinza, que tá super em alta no outono e inverno. Camiseta básica, ó, de ombrinho de fora, que combina com esse casaquinho de viscolaicra. Queria agradecer a dona Rita da Riluz, que confia na credibilidade do programa e na minha credibilidade para me vestir toda semana para estar bonitinha para você. A gente vai fazer um breve intervalo e volta dando continuidade a esse nosso bate-papo aqui no Correias com Sustentabilidade. Aí você pergunta, Whindersson por Whindersson. Meu nome é muito complicado. Meu nome é todinho uma senha de Wi-Fi. O tipo do cara que tem 500 milhões de views e o quarto é desarrumado. Olha só, estou gravando meu quarto. Porque dublagem é uma coisa legal. Eu acho engraçado é quando a voz não casa com a boca dos caras. Ah, e caras, o que acham de pegarmos aqueles garotos do 6º ano, hein? Meu Deus do céu. Eu ainda não consigo me achar um cara famoso. Estamos de volta com o programa Correias com Sustentabilidade. Lembrando que você pode se comunicar com a gente ao vivo através do telefone fixo aqui da TV, o 2231-5264, ou através do WhatsApp, que é o 999-552730. Ao longo do programa, você vai ver as nossas barras passando por aqui com esses números para você entrar em contato com a gente. Com relação ao WhatsApp, não só agora ao vivo, mas durante toda a semana você pode se comunicar comigo para a gente tentar resolver os problemas da nossa comunidade do 2º distrito. E quando eu digo nossa, é nossa mesmo, porque eu sou moradora daqui do 2º distrito também. Eu vou chamar o nosso quadro fixo, que é o Comunidade Ativa, com o seu Felipe Guedon, e ele vai falar sobre uma questão muito importante que a gente já até bateu papo aqui no Correias, que é a questão das associações de moradores. Na semana passada nós falamos com o seu Vadir e essa semana a gente vai falar um pouquinho com o seu Felipe Guedon, que conhece a fundo a importância de todos nós participarmos das associações de moradores. Quadro Comunidade Ativa. As associações de moradores nasceram em Petrópolis à volta de igrejas, como movimentos de compras coletivas na SEASA. Quando Paulo Ratz ia assumir a prefeitura, em 82, ele reuniu todas as associações que existiam e disse que queria governar com as associações de moradores, que nós deveríamos nos organizar, naquela época eram umas 10 associações, deveríamos nos organizar porque haveria um aumento considerável de associações e deveríamos ter uma organização que permitisse o diálogo com o governo, que ele não ajudaria em nada
porque as associações tinham que ser independentes. Na época, não entendemos muito bem e discordamos. Com o tempo, eu achei que era uma posição absolutamente correta. Tem que respeitar a independência das associações. E criou-se o Conselho das Associações de Moradores de Petrópolis, o CAMP, que posteriormente virou Federação, FAMPE, e depois outras organizações maiores, coletivas, nasceram, como a UPAME, como o Fórum das Associações de Moradores. Mas, na realidade, as associações feneceram, diminuíram, secaram. Havia, na época, mais de 200 associações ativas. As reuniões na administração Paulo Ratz, primeira parte, eu estou falando de 83, 84, 85, no colégio, no Instituto Werneck da época, reuniam primeiro dezenas, depois centenas de associações. Era muito fácil o diálogo. Partidos também estavam presentes, sentados ao lado das pessoas, levando as suas ideias, ouvindo, trazendo. O debate era geral. Por que esse sentimento acabou em Petrópolis? Onde estão as associações? Não há mais problemas locais em Petrópolis? Não, vamos parar de brincadeira. Continuam a haver muitos problemas. Primeiro, porque houve uma visão equivocada de uma associação tem que ter um partido. Não, a associação não tem que ter partido, como um sindicato não tem que ter partido, como qualquer organização popular não tem que ter partido. Porque a associação, dizia na época Jorge Rezende, que criou a FAMERJ, na associação só uma coisa conta, que a pessoa seja moradora. Se ela é milionária ou se ela ou exerce uma profissão que dá pouca renda, não importa. Na associação, ela está lá como moradora. Interessa a associação de moradores. E com isso houve a explosão deste movimento da FAMERJ, essa grande revolução política brasileira que foram as associações de moradores. De quem depende a volta dessas associações de modo independente, afastadas da política, afastadas no sentido que elas não devem apoiar uma corrente política, mas todas as correntes políticas. Tem importância, como não tem importância o cidadão, um é vascaíno, o outro é rubro-negro. Ele está lá como morador, vamos trabalhar como morador. Um é católico, outro é evangélico, o terceiro é israelita. Tudo bem, e nós com isso, ele é morador. Se nós voltarmos a este conceito de associação de moradores independentes da política partidária, nós podemos fazer um bem enorme a Petrópolis. Não é difícil. Muita gente à disposição. Pense nisso. Espero que você tenha gostado dessas palavras do seu Felipe Guedon, que carinhosamente nos recebeu na sua casa, para a gente poder gravar vários temas que têm a ver com a importância de todos nós nas nossas comunidades. Não adianta a gente só morar onde mora, só viver por ali. Se a gente não faz a nossa parte, se não interage e se não cobra pelos nossos próprios direitos, não adianta, a gente vira só mais um. E, na verdade, eu acho que nem eu nem você queremos ser só mais um na sociedade. E a Associação de Moradores tem força de reclamar, tem força perante a sociedade, tem força perante o poder público. Então, vamos pensar um pouco melhor nas nossas associações e vamos, além disso, ir nas reuniões, porque tem um monte de reunião, a gente sempre é comunicado, mas a maior parte de todos nós, não estou falando só de você, telespectador, não, estou me incluindo nesse bolo também, não vamos às reuniões tão importantes da associação de onde nós residimos. Continuando o programa de hoje, vou chamar nosso quadro Empresa Sustentável, com o Mairon Duarte, que é consultor de negócios, faz parte dos sócios da Costa Salgueiro Consultoria. Hoje a gente vai falar de uma coisa que tem muito a ver com sustentabilidade, que é reaproveitamento de água. Por um instante, você pode não entender o que significa reaproveitamento. Sabe aquela coisa que a gente faz em casa, de pegar a água da máquina de lavar para lavar o xixi do cachorro? Então, na sua empresa você também pode fazer esse tipo de coisa. Vamos lá? Empresa Sustentável.
Olá, meu nome é Myron Duarte e vamos falar sobre mais um assunto relacionado à empresa sustentável. Vamos falar do reaproveitamento de água. A água nós utilizamos fartamente, tanto em nossa casa quanto em nossas empresas. E claro que a gente tem que pensar em economizá-la, mas por que não pensar em reutilizá-la? Uma forma simples de nós reutilizarmos a água em nossas pequenas empresas, e a gente está falando de escritórios, de lojas pequenas, é utilizar a água onde nós lavamos as mãos, ou seja, a água da pia. Como fazemos isso? Simplesmente nós tiramos o sifão que é engastado na parede, colocamos esse sifão num balde de água que fica no banheiro da nossa empresa e, à medida que nós formos utilizando o vaso sanitário, nós podemos utilizar esta água que está dentro do balde. É claro que é uma água suja, mas é uma água que, de maneira geral, ela não tem um cheiro ruim e você pode utilizar, então, para você economizar a água do seu banheiro. A natureza agradece e os níveis do reservatório também. Viu como é simples? Você pode utilizar a água da pia para o vaso, dentre outras coisas tão legais. Myron, muito agradecida por estar sempre trazendo informações legais para a gente. A gente vai fazer um breve intervalo, vou tentar dar uma ligada para o nosso entrevistado para ver se ele está chegando e a gente volta no próximo bloco dando continuidade ao programa Correias com Sustentabilidade. Fica com a gente. Aí você pergunta, Whindersson por Whindersson. Meu nome é muito complicado. Meu nome é todinho uma senha de Wi-Fi. O tipo do cara que tem 500 milhão de views e o quarto é desarrumado. Olha só, estou gravando meu quarto. Porque dublagem é uma coisa legal. Eu acho engraçado é quando a voz não casa com a boca dos caras. E caras, o que acham de pegarmos aqueles garotos do 6º ano, hein? Meu Deus do céu. Eu ainda não consigo me achar um cara famoso. Estamos de volta com o programa Correias com Sustentabilidade e agora a gente vai apresentar uma matéria que foi gravada no feriado, dia 29 do mês passado. Muito interessante, lá na comunidade do Bonfim, com a Ana Christie. Vocês vão ver um negócio interessantíssimo. Eu nunca consegui imaginar que alguém, produzia o cipreste. É isso mesmo. Vocês vão ver. Roda a matéria com o nosso repórter Vitor Matos. Olha, gente, ao longo das gravações a gente descobre curiosidades incríveis. E uma delas é que todo o cipreste usado nas coroas mortuárias é feito aqui no Bonfim. A gente conversa com a Ana Christie, que fala pra gente sobre essa produção. Ana, quanto tempo vocês já trabalham aqui na produção de cipreste? Essa produção vem de longo tempo, né? Ele veio com o meu avô, no caso. E meu pai sempre trabalhou na lavoura desde os 6 anos. Aí isso vem passando de pai para filho, né? Uma coisa assim, é hereditário. Então, quer dizer, aí antes era meu pai, a gente só ajudava, aí meu pai veio a falecer, aí agora ficou a gente no lugar dele, né? Beleza. Vocês estavam falando pra gente aqui que tem um período certo no ano, ou seja, uma vez no ano que vocês podem tirar daqui e distribuir, né? Aí no caso é uma vez por ano que tosa poda o cedro, é uma vez ao ano sim. Aí o que acontece? A gente corta ele, aí leva para a funerária. Nisso também é para Las Palmas, tá? Que é a flora que tem por baixo da funerária ali. Isso o que acontece? Para dar força até ele também, para ele crescer mais bonito e ter para o ano seguinte, né? As pessoas acredito que jamais imaginariam que existia uma plantação de cedro específico para isso, né? Creio que sim, né? Muitas das pessoas, tem pessoas que não têm esse conhecimento mesmo. Entendi. E como é que é distribuído esse material? Vai para uma funerária específica aqui de Petrópolis? Assim, a gente entrega para a Flora Las Palmas e a Flora Las Palmas para Oswaldo Cruz ali, do lado.
esse conhecimento vai passar para os filhos, com certeza, vai agregando cada vez mais para crescer, né? A gente espera que sim, porque na verdade o meu avô começou, na época eram 7 filhos. Aí quer dizer, meu avô faleceu, ficou apenas o meu pai, de 7, restou 1. E agora, meu pai tem 6, são 3 que lidar com isso, né? Então a gente espera que nossos filhos dê sequência a isso também, para que não fique perdido. Agora, vamos falar de valores. Em média, quanto é eu não sei como é que vocês dão a nomenclatura disso. Em média, o feixe do cedro é R$3. Tá? Aí quer dizer assim, às vezes leva uma quantidade de 60 a 100 feixes por semana. Ou seja, esse é a garantia da renda de vocês mesmo, né? É, isso mesmo. Tendo trabalho, tendo produção, a gente está feliz. Tem que ter. É a tristeza de muitos, né? E a alegria de poucos, na verdade. Porque isso aí, infelizmente, o cedro é usado mesmo para pôr dentro do caixão, né? Então, realmente. Mas que de alguma forma ninguém escapa e vai precisar um dia. O fim de todo mundo é esse. Até o nosso, que a gente trabalha com isso, a gente já é bom que a gente vai se acostumando, né? Já não vai sentir tanto igual o pessoal brincar. Não quero isso não, porque espeta. Então a gente já está acostumando. Não vai nem sentir na hora, né? Sentir. Beleza, Ana, obrigado pela entrevista, viu, gente? Olha que maravilha. Ao longo dessas edições do Correios com Sustentabilidade, a gente vem acompanhando os profissionais que se dedicam na produção de hortas, canteiros, toda a produção sustentável da região do Bonfim aqui em Petrópolis, e você acompanha muito mais nas próximas edições. Eu volto com você, Carla. Obrigada, Vitor, pela reportagem. Ficou uma graça. Tenho certeza que os nossos telespectadores não sabiam que a gente produzia aqui no Bonfim o cipreste, que é utilizado tão importante num momento tão complexo. A gente continua com o nosso programa de hoje. Vou chamar o nosso quadro Comunidade Ativa, porque é muito interessante você prestar atenção nisso, porque logo em seguida eu vou dar uma resposta que não veio da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Vamos lá, a gente vai falar sobre orçamento participativo. O que é o orçamento participativo, tal como era praticado em Petrópolis nos anos 2001 a 2004? O prefeito, que pode escolher as obras que ele vai fazer de acordo com o orçamento, aceita abrir mão da decisão de uma parte, sobre uma parte desses recursos, para que o povo escolhe a obra que deseja no seu local de residência. Então, na época, dividiu-se, era a administração do prefeito Rubens Bom Tempo, de 2001 a 2004. E dividiu-se Petrópolis em uma dezena de regiões, e cada elas receberam um orçamento que o prefeito aceitou não decidir a respeito, mas permitir que as pessoas dissessem o que querem fazer com aquele dinheiro. E tivemos a surpresa e a alegria de ver que as pessoas discutiam muito bem. E nós sabemos que a ideia da prefeitura é asfaltar a rua para que os ônibus não trepidem tanto. Mas olhe, para nós é muito mais importante que se melhore a escadaria de 270 degraus em tal lugar, se houvesse um corrimão e se houvesse de vez em quando um patamar com banco, não imagina como mudaria a nossa vida. Vocês não sabem, talvez, o que é subir, uma senhora subir com uma sacola de compras, ou uma criança pela mão, ou uma criança de colo, 270 degraus. Eu não sabia, hoje eu sei e respeito muito. E assim nós fizemos pinguelas, nós fizemos a revisão de escadas, melhoramos em algum lugar uma rua, colocamos bicos de luz. O senhor não sabe o que é esperar uma filha que volta da escola noturna, dos horários noturnos, às 10h30, 11 horas da noite, salta da condução e tem que passar por uma área de breu total. E a gente fica com o coração na mão. Se tivesse um bico de luz, mudaria totalmente. A gente poderia ver a menina voltando para casa de longe. Muda completamente a vida. Pequenas obras.
O orçamento participativo, em 2004, nós conseguimos 27 mil votos. 27 mil pessoas saíram de casa num domingo para ir votar na obra que queriam na sua casa. Eu diria que no ano seguinte nós teríamos mais de 50 mil votos, mas o programa foi encerrado. Não discuto, cada um tem a sua visão, mas para mim, não há programa mais didático que se possa fazer do que o orçamento participativo. As pessoas discutirem prioridade, porque é disso que se trata. O que é mais importante, a pinguela ou a escada? E aí elas vão discutir o que vai se fazer naquele ano e o que vai ficar para o ano seguinte. E discutem com muito bom senso. E tínhamos salas cheias. E dali se falava de orçamento. E dali se entendia a ideia de orçamento, que não é complicada. E o povo comprava a ideia e participava, que é o sonho de qualquer pessoa que gostaria de uma sociedade realmente democrática e participativa. Porque democracia sem participação, meu Deus, é o que se quiser, menos democracia. Democracia é o governo do povo. Se o povo não participa, eu não vejo muito bem que democracia é essa. Agora, quando participam com instrumentos certos, e o orçamento participativo pode recomeçar amanhã de manhã. Eu, pessoalmente, sou um que tem todos os dados arquivados. Entrego para quem quiserem a qualquer momento todos os dados do que foi o orçamento participativo em Petrópolis. Eu os tenho e dou com o maior prazer. Pouco me importa o partido, pouco me importa o prefeito, pouco me importa o vereador, não tem a menor importância. Entrego para o povo com a maior alegria. Acho que é o instrumento mais correto, mais competente, mais ágil, para que as pessoas se interessem novamente pelo orçamento de Petrópolis. Então, você ouviu aí o seu Felipe Guedon falando a respeito de orçamento participativo. Nada mais é do que todos nós escolhermos de forma democrática, mas entre a própria população, o que de fato a gente mais precisa. Me lembro muito bem desse VT que a gente gravou na casa do seu Felipe Guedon, que ele falando, muitas das vezes é mais importante um corrimão do que um recapeamento na estrada. E foi pensando nisso que eu antecipei esse VT, né, já que o nosso entrevistado de hoje faltou, para a gente dar uma não resposta para você, telespectador, e principalmente para o seu Valquir, que esteve com a gente na semana passada e que disse que há mais de 2 anos ele vem incessantemente, enquanto presidente da Associação de Moradores da Estrada Mineira, pedindo corrimão para a servidão Pedro Soares da Costa e para a servidão Argemiro Quintela. E um recapeamento e melhores condições de acesso entre as vias Pedro Soares da Costa e Ananias de Moraes. Eu vou novamente entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Petrópolis através da assessoria de imprensa, que é a ASCOM, para ver se eles conseguem dar algum parecer. Mas, além disso, a minha sugestão, enquanto produtora e apresentadora desse programa, e enquanto voz de um pouco da sustentabilidade nesse momento em Petrópolis, é que a gente também pense na importância de cobrar os nossos direitos enquanto cidadão para o orçamento participativo. Se a gente tivesse, de fato, o orçamento participativo, a comunidade da Estrada Mineira, a associação de moradores, ia conseguir definir que isso é prioridade em detrimento de outras coisas. Então, todos nós teríamos muito mais facilidade de resolver aqueles pequenos problemas para o governo, mas que são grandes problemas para todos nós. Durante muito tempo, ali na minha rua, na Travessa Luiz Mendes Rodrigues, eu moro em Cascatinha, a gente estava com uma montanha de buracos na rua. E aquilo, para mim, era muito mais importante do que um monte de coisas. Então, orçamento participativo. Vamos pensar nisso, vamos levar essa ideia, vamos dividir com os nossos amigos, para quem sabe a gente consiga também ajudar a definir um pouquinho do que é feito com o dinheiro na nossa cidade. Eu agradeço a você, telespectador, que ficou com a gente, aos nossos grandes parceiros, ou seja, Móveis, Bambu Style, a Riluz que me veste. E hoje a gente tem um novo parceiro novo para entrar, um VTzinho, aí na verdade uma imagem, que é o Correias Plaza Center, que a partir de agora vai
ser nosso apoiador cultural. Lá no Correias Plaza Center eles têm clínica médica, vestuário, papelaria e presentes, imobiliária, advocacia, choperia e restaurante, sorveteria, cabeleireiros e engenheiros. É isso aí, gente. Muito obrigada. Correias Plaza Center, que está assumindo aí, ajudando a gente com o programa Correias com Sustentabilidade. A gente volta na próxima semana. Um abraço grande e até lá!